Meu nome é Romo, eu sou mestrando em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São João del Rei, e hoje o nosso trabalho vai falar sobre como a arquitetura de software Pipe and Filters auxilia a criatividade em uma prática musical. Durante a apresentação eu irei percorrer todos esses temas, só que antes de tudo é importante entender alguns conceitos sobre música ubíqua e processos criativos. Como vocês bem sabem, a música ubíqua é um campo que, dentre outras ferramentas, utiliza da computação das mais variadas formas para criar música. E uma característica marcante é que todos os agentes envolvidos numa apresentação musical devem ser capazes de influenciar os resultados sonoros. Só que, tendo em vista as atividades, as diferentes condições naturais e sociais envolvidas na prática musical, é um desafio fazer com que todos participem da tarefa de forma igual. Então, o nosso trabalho propõe o uso da arquitetura Pipe and Filters, ou algumas ferramentas baseadas nessa técnica para auxiliar no processo de criação musical e permitir uma hegemonidade maior de quem está participando. Mas o que são os processos criativos? A Margaret Bolden define a criatividade como a capacidade de apresentar ideias ou artefatos novos, surpreendentes e valiosos. Ela ainda indica que isso é uma condição inata dos seres humanos. Margaret vai um pouco mais além e divide esse campo em criatividade psicológica e criatividade histórica. O primeiro termo é definido como uma ideia surpreendente, valiosa e inédita para a pessoa, mesmo que seja um conceito já conhecido. Já a criatividade histórica é definida como algo novo na história da humanidade. E a partir disso, outros três conceitos aparecem, que é a criatividade exploratória, a transformacional e a combinacional. A exploratória envolve fazer combinações conhecidas de ideias familiares, e essas novas combinações podem ser geradas de forma deliberada ou não, mas em todos os casos a criação desse tipo de criatividade requer uma rica reserva de conhecimento, e os exemplos mais comuns são imagens poéticas, colagens e analogias. Já a transformacional envolve a transformação de conceitos, como o nome indica, e combinam estruturas de pensamento que já estão consolidadas. Elas geralmente são de um grupo social e religião, sendo ocasionalmente afetados por outras culturas, mas em ambos os casos eles já existem e não são originados por uma mente individual, e sim por um trabalho coletivo. E no que diz respeito à criatividade combinacional, ela envolve a combinação de pensamentos já familiares e novamente influenciados por uma cultura ou por um grupo social. Já o Begueto e o Kaufman dividem a criatividade em quatro partes, que são a criatividade eminente, a criatividade profissional, cotidiana e pessoal. A criatividade eminente ela requer um conhecimento especializado e visa a criação de produtos como obras de arte ou teorias científicas. Já a criatividade profissional, que também requer conhecimento especializado, só que ela tem um resultado que não tem o mesmo impacto que a criatividade eminente. A criatividade cotidiana, ela utiliza a experiência do dia a dia para gerar produtos criativos, e a criatividade pessoal é caracterizada por aspectos internos, subjetivos e emocionais, mas que não visa necessariamente produtos artísticos. No que diz respeito aos processos criativos para geração de música, o Bennett propõe o diagrama que a gente pode observar na imagem, onde o processo é desencadeado por uma ideia germinal que se expande por uma primeira amostra da composição. E nesse ponto, o Bennett sugere que uma revisão da ideia inicial já configura um novo rascunho e, portanto, uma nova ideia. O material ele é então elaborado e aprimorado, levando a uma composição final, e assim que o trabalho for concluído, outras revisões podem ser feitas para gerar novas ideias. O Keller e alguns outros autores identificam três pontos que correlacionam a produção musical com a criatividade, que são os materiais, procedimentos e o contexto do processo criativo. E a partir disso, eles identificam falhas nos métodos de aplicação da música, como restrição de domínio e falta de material e raciocínio social. Assim, eles enfatizam que a disponibilidade de recursos interfere sim no processo criativo. Dito isso, vamos entrar na arquitetura Pipe and Filters.
De acordo com o I3E, a arquitetura de software é definida como a organização fundamental de um sistema e seus componentes e a relação entre ele e o ambiente que norteiam seu design e evolução. Então, isso quer dizer que a arquitetura é sobre como a interação entre os componentes de um software e não como eles são implementados. E uma boa arquitetura serve para garantir a qualidade do produto de software, assim como sua confiabilidade e usabilidade. A arquitetura Pipe and Filters ela é uma divisão de uma tarefa complexa em várias subtarefas, implementadas por um componente de software chamado filtros, que a gente pode observar na imagem. Os filtros eles têm várias entradas e saídas conectadas a tubos, mas nunca sabem as características dos filtros a seguir. O pipeline, por outro lado, é responsável por realizar a comunicação entre dois componentes de software e atuar como buffer de dados entre os filtros adjacentes. O conector do tubo é considerado uma parte importante da transferência do fluxo de dados e, por isso, a flexibilidade no momento da conexão é uma das principais características dessa arquitetura, porque ela permite uma montagem customizada para cada problema específico. Esse tipo de padrão é muito popular e, por isso, ele está sendo adotado em diversos sistemas, principalmente para manipular conjuntos de dados de diferentes maneiras. Esse modelo ele é aconselhável quando pouca informação contextual precisa ser mantida entre os componentes e os filtros não são capazes de manter os seus estados. E eles ainda podem ser uma alternativa a outras arquiteturas ou trabalhar em conjunto com elas. Para exemplificar esse tipo de arquitetura para o processamento de som, vou usar aqui de exemplo o famoso sintetizador Moog, que ele foi criado em 1964 e esse instrumento permitia a conexão das saídas de som em diferentes fontes, proporcionando uma operação fácil por parte do usuário, além de ter um uso análogo a essa arquitetura. E uma característica marcante desse sintetizador é a sua constituição por módulos separados e com funções específicas, como gerar um envelope, oscilar a frequência de uma nota e aplicar uma reverberação no som. Essas funções elas são análogas aos filtros, capazes de aplicar modificações nos dados transmitidos pelas tubulações. E, no caso, os cabos conectados fisicamente em diferentes unidades. Então, dessa forma, infinitas possibilidades surgiram que diz respeito à criação de novos sons e de música. Ainda outros exemplos do uso dessa arquitetura no processamento de som, a gente pode ensinar os pedais de efeitos para guitarra, que eles usam dados de áudio gerados pela ressonância das cordas e fluem pelos cabos até chegarem aos pedais. Logo em seguida, os dados passam por um circuito elétrico que altera o som do instrumento. Após toda essa transformação, os dados são enviados para outro pedal por meio de outro cabo até chegarem ao amplificador. E cada transmissão é realizada por meio de um duto, ou um tubo, né, como é o nome da arquitetura, e cada mudança de som por um filtro. No que diz respeito ao áudio em estúdios e concertos, a mesma ideia está presente, porque muitas fontes de som, como microfone, instrumentos, são conectados por tubos, e nesse caso, cabos de áudio são enviados para o amplificador, e durante o caminho os dados podem ser modificados. Bom, a gente tem também algumas ferramentas e linguagens de programação voltadas para a criação musical que se inspiram nessa arquitetura, como é o caso do Pure Data, do Faust, do Super Collider, do Chuck e do Mosaic Code. O Pure Data é uma interface gráfica para programação em tempo real de áudio e vídeo, e a sua funcionalidade é direcionada a uma interação semelhante à manipulação de objetos no ambiente real, movimentando e conectando-os de forma a gerar novas combinações. Por isso, a linguagem utiliza a interligação de caixas que contém algum comando, formando um fluxo de informações. E é nesse ponto em que ele se correlaciona com o Pipe and Filter, já que a saída de uma caixa de controle servirá como uma entrada para outra caixa, e os dados sofrem alguma alteração no filtro. O Faust é uma linguagem de alto nível focada no processamento digital de sinais, com suporte especial para aplicativos de áudio em tempo real e plugins em várias plataformas de software, incluindo sistemas móveis. Entre as vantagens dessa linguagem estão a fácil criação de leitura de blocos de comando, suporte para interface gráfica e geração de código C++ a partir dos blocos criados. O Super Collider é uma linguagem orientada a objetos com foco na composição algorítmica e síntese de áudio, exigindo o mínimo esforço possível.
A principal característica dessa linguagem é transformar conceitos musicais em funções ou métodos, criando música a partir da manipulação desses elementos por meio de blocos. Dentre as suas principais características estão o dinamismo e a brevidade. O dinamismo ele permite o usuário criar estruturas que geram eventos de forma alinhada, e tem também alguns patches que podem ser construídos em tempo real. O Chuck é outra linguagem formada na codificação ao vivo, composição e desempenho em tempo real, e o seu objetivo é ser proativo e interativo com o usuário. Além disso, ele reconcilia o tempo lógico com o tempo real. Outro destaque dessa linguagem é a capacidade de editar código enquanto o programa está em execução. O Mosaic Code ele é um ambiente de programação em código aberto, criado por um grupo de pesquisadores na UFSJ, e ele é focado em um ambiente virtual, utilizado para o desenvolvimento de sistemas comuns, não somente à música, mas à arte como um todo, em navegadores web, estendendo os seus domínios para dispositivos móveis. A semelhança com as outras técnicas está no fato que ela também utiliza blocos de conexões para criar um código complexo, inspirado na arquitetura do Pipe and Filters. Um bloco ele vai representar uma única unidade de código no sistema, e ele pode ter propriedades estáticas e dinâmicas. As propriedades estáticas são representadas numa porta de entrada e o processamento de saída é representado numa porta de saída. Aqui a gente pode observar uma imagem da interface gráfica do Pure Data, com os blocos sendo conectados de diferentes maneiras para gerar diferentes tipos de som, e o Mosaic Code seguindo a mesma lógica, conexão de blocos e os tubos interconectando um ao outro. Bom, esse tipo de arquitetura permite que iniciantes, tanto na música quanto na programação, participem do processo criativo de uma performance artística musical. Isso também permite a criação de novos objetos musicais e aumenta a capacidade dos que já existem, tornando eles mais complexos e com mais funcionalidades. Esse tipo de arquitetura combina filtros simples para gerar obras de arte mais complexas e contempla os tipos de criatividade exploratória, transformacional e combinacional. A transformacional a gente pode ver como uma parte oculta do software, por aparecer graficamente ao usuário, permitindo ele criar e manipular as entradas do sistema, encapsulá-los nos tubos, encanamentos e modificá-los por meio dos filtros. Já a criatividade combinacional, ela aparece mais para quem já é iniciado na computação, já que eles encontram essa forma de comando no seu campo de atuação e agora estão diante da técnica da criação musical, correlacionando esses dois campos, né? Para quem é músico, a aplicação de filtros para entrada de sinais ocorre em guitarras, sintetizadores e outros instrumentos eletroacústicos, como a gente já citou anteriormente. Ainda sobre esse tipo de arquitetura, ela ajuda no processo criativo descrito por Bennett, na etapa de refinamento e também no rascunho inicial. Além de isso ocorre através da reordenação e remoção de filtros, mantendo a ideia principal e a infraestrutura, alterando os componentes do produto final. E além disso, é possível reutilizar partes do sistema em outras obras e dividir o processo criativo em várias tarefas. É útil também no ensino de música e de programação. Bom, o nosso artigo ele propõe o uso da arquitetura Pipe and Filters para auxiliar no processo criativo na criação de música ubíqua, especialmente por pessoas sem conhecimento tanto na música quanto na tecnologia. E também foi feita uma aproximação entre arquitetura e os principais tipos de processos criativos descritos na literatura, né? Que é o transformacional, o combinacional e o exploratório. A gente apresentou ainda algumas ferramentas que operam com lógica semelhante a essa arquitetura, como é o caso dos sintetizadores Moog e dos pedais de guitarra, e também as linguagens de programação voltadas para a criação musical que são inspiradas nesse conceito. A gente gostaria de agradecer a todos os membros do nosso laboratório ALICE que tornaram essa pesquisa possível, e também as agências de financiamento CNPq, FAPEMIG e CAPES. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado pela atenção.